Você sabia que nas instituições de longa permanência para idosos, quando a gente pensa em retirar completamente o consumo de glúten, isso só é permitido pelo CFN, pelo Conselho Federal de Nutrição, quando o idoso tem o diagnóstico comprovado de doença celíaca? Pois é, pessoal, o glúten, os carboidratos em geral, são tão importantes no processo de envelhecimento quanto as proteínas. Então, a gente não pode retirar o glúten desse idoso a não ser que ele tenha o diagnóstico comprovado de doença celíaca, que aí realmente é uma doença autoimune que possibilita o consumo de glúten. Mas senão a gente não pode retirar. Assim como a gente não pode, nas instituições de longa permanência, fazer uma dieta vegana. Vegetariana, sim, a gente pode incluir ovos, né, outras fontes de proteína, laticínios, na alimentação desse idoso, mas não pode fazer uma dieta vegana em instituição de longa permanência para idosos, porque os idosos já têm uma alimentação mais restrita, eles já consomem menos quantidade de comida, eles já têm essa tendência a perder massa muscular devido à sarcopenia. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso também. Será que a gente está submetendo o familiar idoso a dietas muito restritivas? Isso não é recomendado. Então, pelos grandes órgãos, né, pelos grandes conselhos, porque o idoso tem muita facilidade de desnutrição. Como eu sempre trago aqui, mesmo o idoso obeso, aparentemente acima do peso, ele pode estar desnutrido. Então, quando a gente faz a mini avaliação nutricional, quando a gente faz o SARC-F, o IT10, que são ferramentas específicas para esse público, a gente pode sim descobrir um risco de desnutrição ou um estado de desnutrição, mesmo no idoso obeso. E a desnutrição, ela piora o desfecho de qualquer doença no envelhecimento. Então, se o idoso tem pneumonia, ele está desnutrido, o desfecho é pior. Se o idoso tem uma infecção de urina, está desnutrido, o desfecho é pior. Se o idoso tem algum problema de deglutição, se ele está desnutrido, o desfecho é pior. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Essas restrições não são permitidas que a gente faça, né, em caso de repouso. Então, como é que você está cuidando do seu familiar idoso em casa? Como é que ele está se alimentando? A gente tem observado isso, tem feito restrições muitas vezes desnecessárias para essa pessoa. Aqui eu não estou falando de pessoas com menos de 60 anos, tá, pessoal? Estou falando do pessoal 60 a mais, que não é recomendado esse tipo de restrição, tá legal? Então, lógico que, assim, para o idoso diabético vai ter as restrições ali específicas, especialmente se a diabetes estiver descompensada, para um idoso hipertenso, para um idoso com colesterol alto. Tem, sim, algumas mudanças na alimentação que a gente pode fazer, mas não restrições muito intensas impostas a essa pessoa. Então, a gente tenta manter dentro da rotina do idoso e alterar algumas coisas. Legal? Então, seu familiar idoso está passando por uma restrição, é na hora de rever isso daí com o nutricionista.